Olá, você que está nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por estar assistindo mais um podcast internacional hoje. Sim. Estou recebendo o Samuel Salmen, obrigado pela sua presença. Prazer todo nosso estar aqui junto e é primeira vez do lado de cada cadeira. Vamos ver como é que vai ser esse bate-bola aí, essa conversa, mas a gente está muito feliz e pra gente é gratificante, né? Contar a história. Quando a gente começa a ouvir a história, a gente sabe quão isso afeta as pessoas que estão nos assistindo, estão nos ouvindo também. Mas você começou com hobby, então. Na verdade, o podcast, sim. Quando eu imigrei, acaba que empreendedor atrai empreendedor, né? A gente sempre conversa, o assunto é negócios, é oportunidade de negócio, criar negócio. É um estilo de vida. O estilo de vida, é disso que você fala, é igual torcedor de clube, encontra vai falar de futebol. Quem gosta de negócios, fala sobre negócios. E eu percebi que quem migra, principalmente no Canadá, o podcast que eu criei, ele não é do Canadá, é para todo brasileiro fora do Brasil. Mas principalmente no Canadá, quem migra, mesmo que ele tenha tido um negócio no Brasil, algum tipo de business no Brasil, chega lá fora, ele vê que ele começa a trabalhar para alguém, para conhecer o mercado, tudo. Mas ele vê que o trabalho, o salário que ele vai receber, dá para ele uma condição de vida boa, para ter as coisas que ele quer, para criar bem a família, para fazer uma viagem. É uma condição de vida boa. Então, aquele desejo de empreender que o empreendedor tem, aquela ânsia de querer criar coisas, de assumir risco. Para ter uma renda melhor? Você não tem essa necessidade, né? Aqui no Brasil, não. Para você ter uma qualidade de vida, você tem que se desdobrar. Você tem que criar, você tem que fazer 2, 3 coisas diferentes. Lá, não. Então, eu percebi que muitos empreendedores brasileiros, quando chegavam lá, não de forma pejorativa, mas se acomodavam na qualidade de vida e na capacidade financeira que você tinha trabalhando para alguém. Então, muita gente tinha planos. Rapaz, eu queria montar uma empresa de limpeza. Lá no Brasil eu fazia salgado, doces, e aqui um dia eu vou começar. E eu tive essa ideia de que, não, então, eu sei que muitos brasileiros já empreendem, então vamos contar a história de como que é. Eu já empreendi, eu sei quais são as dificuldades, quais são os caminhos que se passa. E mais do que isso, mostrar que é possível, mesmo você vencendo todas as dificuldades de cultura, de língua, as barreiras que você vai encontrar, mas é possível. Então, vamos contar a história, e assim começou o Pode Bem. Podcast de empreendedores brasileiros espalhados pelo mundo. Legal. E a gente o nome é bom, o nome é muito bom. A gente já fez alguns episódios em Manitoba, que é a província que eu moro, e em setembro a gente foi em Vancouver. A gente fez o Pode Bem, a gente criou um Pode Bem na Estrada, que é uma série de entrevistas que a gente faz em outras cidades. Legal. A gente vai e monta uma estrutura lá, porque a gente entrevista, na grande maioria, médios empreendedores de médio porte. Então, assim, eles não têm, às vezes, a disponibilidade de viajar até o nosso estúdio, vir até a nossa cidade, e a rotina também não permite isso. Então, vamos lá, vamos conhecer essas pessoas que estão começando. Alguns desses que eu já entrevistei nos episódios, alguns estavam começando o projeto, eu acabei de pegar minha licença, ainda tô com aquele frio na barriga do que vai dar. E é bom ver isso, né? Assim, etapas diferentes do empreendedorismo fora do Brasil. E aí eles contam a história deles, o mais legal também é a diferença, né? Como é que é do Brasil vir e tudo. Sim. Então essa realidade é bem legal. Uma coisa que a gente tenta... Nosso podcast ele é mais para empreendedorismo. Mas, querendo ou não, a vida do empreendedor fora, ela tá atrelada à migração. Então, ele sempre começa contando um pouco como foi a migração, como que ele foi. O porquê e tal. O que levou ele a escolher o Canadá, que são as pessoas que a gente já entrevistou. Alguns têm mais ou menos a mesma história, chegou ao ponto no Brasil de que não dá, vamos tentar coisa nova, vamos procurar algo novo. Eles contam um pouquinho da parte de imigração, qual é o processo que eles escolheram. O Canadá também tem essa característica, tem vários processos de imigração. Depois eles contam como que surgiu a ideia do business. E eu posso falar, a grande maioria já vem com a bagagem do Brasil, da ideia, já ter conhecido o negócio no Brasil. Alguns surgiram como oportunidade lá, mas a grande maioria traz do Brasil. E eles contam um pouquinho disso, dos próximos passos, o que eles pretendem fazer. E a gente vê realmente a curva do negócio, é legal ver os brasileiros marcando o território. Eu brinco com os meninos e você deve ter a mesma experiência. É muito gostoso sentar na cadeira do host, do entrevistador,
Porque é muita história diferente. Sim. E você aprende uns negócios, você descobre os negócios que eu falei, gente, que sacada legal que a pessoa teve, que história interessante. Muitos insights assim de, rapaz, ele fez isso, ou ele se propôs a isso. Uma das coisas que mais me marcou é que lá fora você depende muito do seu network, dos seus amigos. Aqui no Brasil a gente aprende a ser muito forte e independente. Você não pode mostrar fraqueza. Você vai montar um business, você vai montar um podcast, tem que estar tudo perfeito. Lá não, lá você monta com a cara e coragem. E teve casos no podcast que o cara falou, olha, eu tinha $50 no bolso no dia de abrir, porque eu gastei tudo para montar. E eu liguei para meus amigos e falei, rapaz, vem para cá, me ajuda a servir, me ajuda a fazer e acontecer. Então assim, lá tem muito do se ajudar e ser ajudado e da realidade do negócio, né? Então... Até porque eu acho que todo mundo enfrenta as mesmas barreiras e dificuldades da distância e de tudo, né? Sim. Porque aqui, se você contar com seus amigos ou sua família pra você fazer sucesso no seu negócio, não, esquece. Não vai dar certo. Eles falam, o profeta de casa nunca tem um mérito dentro da casa, não. Então a gente tem essa dificuldade. E é gostoso conversar, né? Sim. O problema é controlar o tempo. Isso daí. A gente lá tenta fazer 1 hora, acho que um pouco como você também aqui. Tem um ou outro que a história avança e outros são mais curtos, mas é da experiência de cada um. Convidados de podcast, só não me respondam com sim e não, por favor. Sim, não, Você foi? Fui. Como é? Bom. A conversa tem que render, tem que ser legal para poder, as pessoas assistirem também, porque faz parte. Já conseguiu monetizar? Que é a pergunta boa, né? A primeira pergunta que eles falam assim você já conseguiu? Aí a segunda é, como você vai fazer? A gente fala que, como o meu podcast, eu tenho outros business, outros negócios no Canadá, esse não é o negócio principal, e ele realmente nasceu como uma ideia de criar um movimento entre os brasileiros, e eu se daqui a alguns anos eu conseguir colocar, ou ajudar de alguma forma, contribuir para o brasileiro ser o top 5 donos de negócios no Canadá ou fora do Brasil, eu já me dou por satisfeito, que esse é o meu principal objetivo. Mas eu te respondo que o maior ganho que eu acho que eu já tive até hoje é o network, é conhecer empreendedores de vários ramos de negócio diferentes. Já surgiram outros negócios que eu participo depois das entrevistas. Então, a parte financeira, quando você que tá tentando ser youtuber, né? A gente deixa o recado. O cara fala, não, vou ser youtuber, vou ter lá um TikTok, fazer uma dancinha e ter 1 milhão de seguidores. É muito difícil. Se você for depender da monetização do canal, monetização do YouTube, é muito difícil no início. Então, quem tá pensando em começar, talvez patrocinadores, empresas para apoiar, eu acho que é o melhor caminho. Acho que esse é o melhor caminho. E lembrar que YouTube, na verdade, qualquer rede social é constância. Sim. Você tem que fazer. Ah, mas eu tô sem saco. Você tem que fazer. Você tem que postar. Aqui a gente pecou muito no canal ao longo dos anos isso. Começava, aí esfriava, baixava. Começava, não vai dar certo. Sim. Não vai dar certo. Tem que ser constância. Por exemplo, um exemplo que eu conto sempre é quando a gente começou o canal, eu fiz um vídeo que são 10 coisas que te fazem ser demitido. O Lucas até ri. O vídeo que bombou no canal, 100 mil visualizações e tudo. O vídeo lá no início do canal, 2016 e tal. Cara, bombou porque as pessoas no comentário falavam, eu fiz isso e consegui ser demitido. Cara, isso me frustrou tanto que eu fiquei uns 2 anos sem gravar. Porque, cara, eu fiz um vídeo e a galera fez completamente o contrário, não tem lógica isso. Aí eu tive que, falei com os meus, eu tive que aprender a digerir isso. Sim. Porque, por exemplo, a gente que faz vídeo, não leia comentário, deixa outra pessoa ler comentário. Porque vai ter um ou outro pra encher o saco e aquilo vai te chatear. Vai te chatear. Você consegue separar, né? Você falou assim, não, o que tá lá não é... O hater, ele é profissional naquilo, né? De criticar, de reclamar e de talvez não entender aquilo que você tá se propondo a fazer. Não, teve um vídeo, não sei nem se o Lucas viu, que saiu como corte no canal de corte, que a menina que montou uma empresa de vinho em Valadares e tal, a pessoa comentou embaixo, nossa, ela não entende nada de vinho. Aí dá vontade de falar, cara, ela não entende e ganha dinheiro, e você tá aí enchendo o saco. Só comentando. Os trem idiota, cara.
Isso acontece em qualquer lugar do mundo. Isso não é benefício ou qualidade individual, não. As pessoas, elas prestam mais tempo a criticar, né? A avaliar do que falar assim, não, rapaz, ele falou. Pode ser, uma hora você tira 2, 3 coisas boas, modela aquilo ali, vê o que você pode usar pro seu negócio, pra sua vida e toca pra frente. Isso aí. Não precisa ficar atento se a luz ficou boa, se tá um amarelo com azul, se tá. Vai embora. Vai embora, vai isso embora. aí. Vai embora. Não, por exemplo, a gente tava melhorando a iluminação, né, Lucas? Aí comprei uns negócios na internet, chegou tudo quebrado, tá ali, ó. Eu reclamei, me devolveram o dinheiro e falaram, fica com isso aí que a gente não quer, não. Não quer nada quebrado, não. Quer nada. É difícil, é complicado. E o investimento é caro. Quem quiser começar do nível mais alto, é melhor, por exemplo, pagar um aluguel de um estúdio do que comprar equipamento. Porque na hora que você vai ver câmera, você tem que ter 3. Você vai ver o valor de uma, você fala, não dá pra fazer. E não é... Vou falar, é como uma reforma de casa. Não é você falar assim, comprei a câmera e o microfone, acabou. Não, a quantidade de cabo que passa e aparelhos que são de suporte, é muita coisa. Aí a cadeira não tá confortável, vou trocar a cadeira. A mesa. A gente trocou já de mesa aqui um monte de vezes. Essa aqui a gente mudou essa semana. Tava em outra sala, eu tive que mudar a sala, eu falei, vou levar ela pro podcast, vai pro estúdio. Então é assim o tempo todo, né? E faz parte. E faz parte disso. E a única pergunta que eu vou te fazer, quem é Samuel Salmen? Ixi, vamos lá. O Samuel Salmen no Brasil ou no Canadá? Ainda tem nos dois. Então, Samuel é nascido e criado em Valadares, né? Dessa terra boa, quente, não um pouco, mas muito quente. Eu sempre gostei do empreendedorismo, sempre gostei de business. Sou formado em Direito aqui da Fadvale, mas praticamente não exerci o direito. Não tirei nem a OAB e parti para o lado empresarial. Geri algumas empresas da família. Me casei aqui na cidade. E em 2015, acho que 2015 mesmo, fiz a minha primeira viagem internacional, com a família, com o filho. E conheci um pouquinho do que é o exterior. Não conhecia até então. E vi quão diferente, eu vou usar a palavra diferente, quão diferente é lá fora em relação ao Brasil. Do modo geral, cultura, sociedade, business principalmente. Eu fui até para Aruba, não fui nem para os Estados Unidos, países tão desenvolvidos. Aruba é uma cidadezinha lá na América Central, ali, muito turística, mas não tão de business. E lá atrás surgiu o desejo, de falar, rapaz, eu acho que eu vou mudar do Brasil. Vale a pena. Vale a pena. Mesmo tendo alguns negócios de família, sou de família de empreendedores, meu avô é empreendedor, meus pais são, então assim, cresci no meio do empreendedorismo, de business, de negócios, e eu comecei a estudar o exterior. Inclusive estudei Aruba, estudei Estados Unidos, estudei Canadá. Eram os 3 locais que eu já tinha como ponto de referência. E comecei a falar, vamos ver como é que vai funcionar, quais são as oportunidades. Primeira questão de legalização, que como eu já tinha uma estrutura no Brasil, eu não ia sair daqui para arriscar. Né? Não valia a pena para mim correr um risco de ficar pendente, né, com status em aberto, em nenhum desses lugares. E conheci um empreendedor brasileiro no Canadá. Inclusive, essa história que eu o conheci foi muito engraçada, que eu, nessa pesquisa, ele tinha, porque hoje ele não faz parte da sociedade mais, mas ele tinha uma fábrica de equipamentos agrícolas no Canadá, ele como brasileiro, e ele anunciou vendendo metade dessa fábrica no OLX, na cidade de Valadares. Que legal! E o OLX, eu nem sei se existe mais OLX aqui no Brasil. Tem, funciona bem. Depois vão cobrar lá o patrocínio dele. Falei 2 vezes o nome da marca. Aí eu comecei a entrar em contato e falei, rapaz, como que você tá anunciando uma fábrica no Canadá, aqui? O que é isso? Como que funciona? Aí ele me explicou um pouco. Eu achei engraçado que ele falou assim, olha, ele é originário de São Paulo, mas ele falou, eu sei que em Minas, eu sei que Governador Valadares é uma cidade que manda muita gente pro exterior. Então eu postei aí, porque às vezes tem muita gente que mora nos Estados Unidos que quer investir aqui no Canadá. E essa conversa amadureceu. Eu tive lá em 2017, conheci o negócio, conheci a fábrica. E em 2018 eu viajei e fui pro Canadá. Fui na época como turista e depois fui com família, com todo mundo junto.
E esse processo de imigração foi interessante, que eu não conversei, não contei para ninguém, melhor, para 2 ou 3 pessoas só, desde o início do processo. Então, assim, quando eu comprei as passagens, que eu comuniquei, falei com a família, nos negócios, né? Falei, olha, eu tô indo, não tô com a ideia de voltar, tô com a ideia de investir lá, e foi um susto. Então, assim, a primeiro insight, a primeira dica que eu dou aí para quem tá nos assistindo é talvez tem momentos da vida da gente que os nossos projetos têm que ficar com a gente. Às vezes não é o tempo de compartilhar, né? Porque muita gente vai falar, que legal, vai. E tem muita gente que vai falar pela experiência própria, fala, não vai, é ruim, rapaz, não vale a pena. Então eu penso que é muito da experiência pessoal. Então foi isso que eu decidi. E o Samuel é esse, é um empreendedor nato que toda a cabeça não para de pensar de novos negócios, novas oportunidades de negócio. E o nosso podcast lá surgiu nisso também, nessas ideias, nessas conversas, na possibilidade de continuar motivando outras pessoas no empreendedorismo. Eu vou te fazer uma pergunta bem específica agora, entre aspas, que é porque você já contou uma vez na CDL e me interessa até compartilhar que quando você vai investir no Canadá, eles têm meio que uma central que ajuda o empreendedor a escolher o melhor business para a região, que eu achei isso sensacional. Sim. Eles têm... O Canadá é um pouco diferente do Brasil, que o Canadá ele tem uma legislação, uma autonomia de leis municipais, é uma autonomia muito grande estadual, né, da província, e tem as leis federal. E em todas essas autarquias existem grupos como bancos, mas também grupos da própria cidade que, se você chegar na cidade e falar, eu quero empreender no ramo de restaurantes, eles vão abrir um leque, vão te apoiar, vão fazer alguns estudos, vão inclusive te indicar algumas instituições que podem apoiar financeiramente o projeto. O que eu percebi lá é que o conceito do governo é de falar assim, empreendedor, você quer? Eu vou pegar na sua mão aqui e te levo até os próximos passos. E aí ele até te sugere, não, olha, aqui já tem muita empresa disso, sim, tá faltando tá saturado, outra coisa. Esse mercado, olha, às vezes você chega com a ideia de, vou te dar um exemplo da região lá, uma ideia de restaurante, mas a cidade fala assim, olha, a cidade está precisando de um lava-jato, daqueles lava-jatos automatizados, você não quer investir nisso? A gente tem uma área, tem um local, tem um mercado, é mais fácil. Aí muitas pessoas que a gente vê que mudam um pouco o projeto, porque a própria cidade, ela te dá esse meio e ela te empurra, né? Assim, você não vê nenhum obstáculo ou não se cria uma dificuldade para vender a facilidade, vamos falar assim. Entendi. Isso é importante porque aqui no Brasil a gente vê o contrário. A pessoa vê, isso aqui tá dando mais dinheiro, vou fazer também. E aí fica um monte de negócio igual. Sim. Que acaba quebrando todo mundo, porque aí ele vai jogar preço para baixo, a conta não vai fechar, uma hora não fecha. O mercado canadense, que é o que eu conheço, as experiências que a gente tem até como consumidor, elas são muito engraçadas, né? A gente sai de uma realidade brasileira de que se eu vou te vender esse copo por 10, se você falar, o seu Samuel é 10, eu falo, você não faz por 9? Ah, faço. Mas o que você acha de 8? Ou se não, 2 de 3,50 eu levo agora. Então, assim, tem uma barganha muito grande. Na economia canadense não tem. Quanto que é o copo? É 10. Mas você faz desconto? Não. Aí o cara já fala, você quer? Se você não quiser, deixa aqui, pode ir embora. Isso ajuda a economia, porque não é aquela economia onde que o consumidor vai apertar o empresário até quase não ter lucro, né? E é o que a gente vê um pouco aqui, que o negócio é, quanto mais barato eu tirar do empresário o produto, melhor. E o tamanho do sócio, o governo lá na empresa é grande? Como é que taxação, imposto? Lá o dinheiro, vou citar o exemplo, o dinheiro circula, a taxação é alta, a taxação não é como no Brasil, que ela tem um termo, até foi um dos casos meus do direito, meu curso, é que aqui você tem taxação em cima de taxação, então lá não, lá você paga o imposto na ponta, né? O consumidor final paga na hora de pagar o produto, e aquilo não é desdobrado para toda a cadeia produtiva daquele produto. É o que eles estão tentando implantar aqui agora. Então, assim, lá realmente isso funciona. A empresa tem os seus tributos, tem um imposto, vamos falar assim, um imposto de renda da pessoa jurídica lá,
Mas esse dinheiro circula, como eu disse, o próprio governo tem vários dinheiros gratuitos, vamos falar assim, que é os grants que eles chamam lá, que eles emprestam para a empresa sem ter que receber de volta. Então, fala assim, eu quero ter uma empresa, eu quero aprimorar a minha área de informática, meu website, quero entrar no mercado de venda online. O governo tem vários fundos que bancam isso. Então beleza, eu vou te dar esses $10 mil aqui para você criar sua webpage. Então assim, o governo ele pega, mas ele faz girar na economia. Ele mesmo incentiva, né? Sim. E aí sim. isso é importante. Aqui a gente vê muito ao contrário, né? Você vai tirando. Peraí, tô precisando mais dinheiro. Peraí, de aumentar o imposto. E esse dinheiro não circula de volta, né? Não volta de forma nenhuma de benefício. E lá você tem, aí falando um pouco na área social, lá você tem as escolas que são gratuitas. Você tem gratuitas assim, eu pago de anuidade dos meus filhos $35. Gratuito. Para cada um. Então, a saúde é gratuita, não é como nos Estados Unidos que é paga, lá nossa realmente é gratuita. Então tem vários benefícios que realmente o governo, que ele é caracterizado como socialista, né? Ele tem essa fama e realmente tem algumas medidas sociais fortes, mas ele dá a condição da empresa continuar faturando, crescendo. Ele não cria obstáculos de forma nenhuma. A minha empresa mesmo, ela trabalha com exportação. Eu no começo fiquei muito confuso com quão simples é o processo de exportação, o processo de emissão de nota fiscal. A nota fiscal lá, se eu quiser fazer uma nota fiscal no Word, escrever os dados e mandar para o cliente, tá valendo. E esse mesmo documento é o que eu mando para a empresa de exportação, mais alguns documentos. E se você quiser, eu vou abrir uma empresa, uma fábrica, vou criar um produto e vou exportar esse produto. Você consegue criar uma empresa lá para exportação com menos de 30 dias. E consegue exportar para o mundo inteiro com mais 5 ou 10 dias. É muito simples os processos dele. E o Canadá ainda tem livre comércio com os Estados Unidos, México, alguns países da Europa. Então, assim, pra gente que tá lá... Muito mais simples. Você não precisa gastar muito tempo pensando nisso. Você pensa no seu negócio. Lá não tem muita figura do intermediário, como a gente tem no Brasil. Eu vou usar despachante, mas de modo geral, despachante de documento, despachante de carga, o despachante dentro vamos falar da prefeitura, o despachante... Lá não tem isso. Lá você mesmo, por exemplo, a nossa empresa é muito pequena, eu faço tudo. De forma muito simples, tudo através de website, não tem... A máquina é muito simples lá. Deixa eu contar um caso que você vai rir, então. Um dos nossos trabalhos aqui é implantar regime especial de importação, o e-commerce nos clientes e tal. Tem um cliente nosso que a gente conseguiu com ele, regime especial, e aí ele consegue importar de forma mais simplificada produto e tudo mais. Beleza, o governo estadual liberou. A mercadoria chegou. Só que na lei está lá escrita que a mercadoria vai ser fiscalizada no porto. Só que o estado de Minas não tem porto. Você tem o Porto Seco, mas não tem o porto. Uhum. A gente entrou em contato com a Receita Estadual. Eles ficaram 15 dias para tentar descobrir o que a gente ia fazer. Aqui o jogo começa e no meio do jogo fala assim, agora, foi falta, não foi? Vamos criar Vamos criar uma lei para isso. Porque eles pensaram em tudo, mas não pensaram nisso. Peraí, o porto aqui é Porto Seco, mas se eu tô falando... a mercadoria, já entrou no país. Como é que eu vou fazer? Então é um negócio de louco para poder pensar. Então aqui nós temos que, além de ler a lei, interpretar e verificar o que vai dar zebra, porque vai dar zebra. Na dúvida, é pró dar trabalho. E muito. Não, agora mudaram uma lei que, na dúvida de uma lei, é pró-governo. O empresário, eu não aceito. Não, é pró-governo. Você já vai perdido pro tribunal. É difícil. Então, é uma guerra que você vai perder. E lá, você está contando, mas é uma pergunta que você vai entender. Aqui a gente tem a cultura que o empresário é o maldoso, o empresário é o abusador, é o aproveitador. Sim. E pelo que você está falando, lá não. O empresário ele faz a economia girar, então ele é incentivado para isso. Lá, aquele que empreende, ele não é diferente daquele que trabalha dentro do próprio negócio. Lá, facilmente você vai achar dentro das empresas
funcionários de 10, 20, 30 anos, porque é muito engraçado ver isso, que o empregador e o empregado, guardadas as proporções, eles têm um poder aquisitivo grande lá, alto. Então não tem, às vezes, a disparidade que a gente vê no Brasil e também não tem o governo criando esse obstáculo, essa briga, esse conflito entre duas partes. Lá realmente não tem. O empreendedor lá, como é um país novo, de certa forma, o Canadá acho que tem 100 e poucos anos, então assim, todo mundo aceita o empreendedor como, ok, você está querendo criar um produto novo, vamos para frente. A cidade eu moro numa cidade de 12 mil habitantes. Então menos que um bairro daqui. Eu acho que nem a ilha. Acho que a ilha deve ter mais do que isso. Ele tem 15. Então, a cidade, por exemplo, existe uma feira na cidade que chama Farmers Market. É que se você produz um produto local, a cidade ela tem essa feira para você ir lá começar. Ó, eu criei um picolé. Então você vai lá, vai colocar sua banquinha lá, você não precisa emitir nota, não precisa fazer nada, e você vai começar os seus primeiros passos do seu negócio lá. Criar o seu MVP, testar o seu produto. Então, o empreendedor lá não tem esse estigma de usurpador da população, ou do governo, ou do produto ser extremamente caro, ou de ter um lucro exorbitante. Não tem essa cultura, né? Essa cultura lá é bem diferente. Isso impacta muito, porque a gente vê até muitos casos do empresário e os próprios funcionários, aquele atrito de não pode, não, ganho pouco, você ganha muito. E é complicado. E ninguém quer o risco, né? É um negócio difícil. Aqui eu vejo, depois desse tempo fora, eu também vejo um pouco disso, o seguinte, realmente a gente fala que o salário base é muito, muito, muito ruim para a pessoa ter uma qualidade de vida boa no Brasil. Mas, por outro lado, as empresas também não têm condição de criar uma condição melhor. Vou falar assim, para um volume de 10, 20, 30 funcionários, se você tiver numa empresa, você não consegue dobrar o salário da noite para o dia. De jeito nenhum. Até porque boa parte do salário não vai para o funcionário. Então, realmente aqui é aquilo. A gente sabe, às vezes, que o profissional não ganha tão bem, né? Vou falar assim, a grande maioria, mas a empresa, por outro lado, também não consegue mudar essa realidade tão rápido. E esse imposto que você falou sobre o consumo, né, ele é importante porque justamente quem gasta mais vai pagar mais imposto na compra. Sim. E tá tudo bem nesse ponto. Então, quem tem menos renda vai pagar menos imposto de consequência. Compra menos. Você vai comprar menos ou compra produtos mais básicos que tem uma isenção ou imposto reduzido. Sim. Então tem essa diferença. Aqui não, aqui é tudo muito caro. O brasileiro ele também tem uma veia empreendedora muito forte. Eu posso falar que talvez pela necessidade, né? A gente começa tendo que empreender muito cedo. Aqui, se você trabalhar para alguém, entregar o seu tempo para alguém, talvez você não vai ter a remuneração que você espera ter na vida. Então você vai ter que realmente abrir um negócio, criar uma ideia, criar um produto, empreender de alguma forma. Lá é um pouco diferente. Então o canadense, ele não tem a cultura, o canadense mesmo original lá nasceu lá, o canadense, ele não tem a cultura empreendedora. Ele não tem assim, ele não tem nem assim, meu pai tem um restaurante, eu vou aprender sobre restaurante, vou montar, eu vou criar uma franquia, vou continuar. Eles não têm, porque eles sabem que o que eles fizerem, qualquer opção que eles tiverem na vida, de qualquer trabalho, vai dar para eles uma condição boa de vida. Eles não têm essa necessidade, né, de ascender financeiramente, de mudar socialmente. Porque não tem essa diferença tão grande social lá. Então, eu acho que o brasileiro, aí é uma opinião minha mesmo, no Brasil a única forma de você ascender mesmo nem é educação, é empreendendo, porque tem muita gente que faz faculdade e não usa aquilo para nada. Então se você empreende, você consegue crescer e desenvolver isso. O empreendedorismo ele te permite escalar o seu tempo, escalar a sua receita. Então todos nós temos 24 horas, você não consegue criar tempo, mas você consegue criar mecanismos que vai te produzir receita. Então você vai criar uma empresa e aquela empresa vai produzir. Você pode dormir, você pode fazer outras coisas, a empresa vai estar produzindo. Por exemplo, eu trabalho com serviço, a gente trabalha com serviço. Se fosse depender só de mim, só do Décio, o Décio teria 24 horas, vamos falar, trabalha 12, 14, beleza. Só que só são 14.
Hoje nós somos quase 20. 14 ou 8 vezes 20. A conta muda toda. Muda tudo. E vale deixar para quem está nos assistindo o seguinte: se você não tem um perfil empreendedor, tá bom também. Não tem problema. Não tem problema. Agora, se você tem um perfil empreendedor, se você está insatisfeito, se você está com aquela chama de querer empreender, criar, fazer, vender, revender alguma coisa, compra e vende, vai para frente, continua, investe nisso, investe tempo nisso, que vai... E você pode ser empreendedor da empresa dos outros também. Você não precisa ser empreendedor do seu próprio negócio. Você pode entrar como parceiro, como sócio. E tudo isso é importante também. Porque tem gente que acha, nossa, mas eu não tenho dinheiro, eu tenho vontade, mas tem gente que tem dinheiro e não consegue fazer. Então dá para buscar e casar isso. Lá no Canadá acontece muito. Aqui eu vejo menos, porque o brasileiro, ele tem... Nós brasileiros temos muita ideia de que a empresa é filha. Né? Se a gente tem amor pelo CNPJ, eu acho que talvez até pela dificuldade de você fechar a empresa, aquilo você tem que ficar com aquilo o resto da vida. Eternamente. Lá não, lá as empresas elas são vendidas facilmente, de qualquer porte, pequenininha, grande, média. Às vezes a pessoa chegou num ponto que, não, para mim deu, eu vou seguir para um segundo projeto, ela vai anunciar, vai vender qualquer coisa, é vendável lá, de business. E eu vejo muita gente lá que tem a oportunidade de comprar um negócio porque trabalha dentro. Então, assim, vale aí a dica de que eu gosto do ramo de alimentos. Vai trabalhar no restaurante, vai ver como funciona, vai aprender daquilo ali, a trabalhar. Vai estar naquele meio, porque às vezes dentro daquele meio vai surgir a oportunidade. O restaurante tal tá fechando, ou fechou, vamos... Ou que abriu uma filial. Então assim, esteja atento dentro do ramo que você trabalha, do que você quer trabalhar, que oportunidades surgem também. E o que você está vendo aí de novidade lá, de tecnologia ou de tipos de negócio que pode pintar no Brasil nos próximos anos? Não posso falar, segredo. Não, tô brincando. Eu falo que o Canadá, ele, na parte de tecnologia e a parte mesmo até de avanço de gestão de negócio, o Canadá está atrás do Brasil. Nós temos ferramentas e habilidade de gestão ou de projetos, de ideias que estão muito à frente da maioria dos países que eu conheço. A gente às vezes pela necessidade, né, que a gente fala, aqui a gente conta centavos, apaga a luz porque conta no final do mês, mas lá, como ideias novas, eu não vejo muito não. O que eu aprendi muito lá talvez foi mais ressignificar o negócio. Desacelerar um pouco, como a gente vê no Brasil aqui, a gente trabalha 12, 14, como a gente falou, 16 horas e tenta montar 2, 3 negócios diferentes. Lá as pessoas prezam muito pela qualidade de vida. Então talvez se eu trouxesse alguma realidade do Canadá para ver como oportunidade, não uma oportunidade de financeira, mas alguma coisa que eu acho que somaria pra gente aqui no Brasil, talvez aprender, às vezes, equilibrar a vida. Isso é importantíssimo. Entre aproveitar, desfrutar, né, aquilo que você está produzindo, ter o tempo de trabalho, tempo de desfrute, todas essas fases da vida. Porque a gente tem que lembrar que a vida acontece enquanto a gente está empreendendo, né? Sim. A gente não vai, vou aposentar e vou viver. Não a vida já passou. Vou deixar meu filho aqui, ele tá com 2 aninhos, eu vou empreender, quando eu voltar eu vou pegar ele com 3. Não, ele vai estar com 15, nem vai te chamar de pai mais, talvez. E vai perder. Aí talvez ele vira, não quero mexer com isso não. Não vivi com meu pai, não curti meu pai, não quero isso para minha família, não quero isso para minha vida. Isso acontece muito de famílias não continuarem negócios porque o pai ou a mãe estavam tão lá dentro que você fala, não quero isso para mim porque não vai funcionar. Lá são 3 pilares que eu também gosto muito, que é a diferença entre legado, herança e sucessão. Lá eles têm isso muito, muito alinhado e muito trabalhado já ao longo dos anos de sucessão de empresa, como que funciona uma sucessão, como que funciona o legado, o que a pessoa quer deixar. Então assim, eu tenho um negócio, mas eu quero vender. Então é uma forma de sucessão. Então quando eu chegar aos meus 50 anos, eu quero vender. Então quando eu tiver 40, eu já vou começar um processo de venda daquele negócio. No Brasil, você toca forever. Você vai viver com aquilo, vai morrer, e às vezes você não vai nem pensar como que aquilo vai ser no futuro.
E aí os filhos falam, não, vou fechar, não quero isso. Não aprendi a fazer, acabou. Não gosto, não quero. E aí acabou. A geração da agora, que tá aí com uns 20 e poucos anos, é tudo médico, né? Todo mundo quer fazer medicina. Ninguém vai ser empreendedor. Daqui a pouco você vai olhar as empresas fechando, porque não tem quem toque. Então tem essa dificuldade. E lá essa questão até de escolhas profissionais. Lá também é muito de moda, entre as roupas que tá dando dinheiro, vou fazer só isso ou nem tanto? Não, como eu falei, como lá tudo dá dinheiro, não é que tudo dá dinheiro, mas todo o dinheiro que você ganha em qualquer profissão te dá o mínimo de qualidade de vida. Então, boa parte dos jovens, eles começam a trabalhar muito jovem, por exemplo, com 14 anos, vários jovens lá de 15 anos já começam a fazer um part-time, que é algumas horas do dia, trabalhar no supermercado, no McDonald's. Então, o jovem com 15 anos ele já começa a ter o dinheirinho dele ali e começa a ser independente. Quando ele faz lá seus 18, vai entrar num high school, eles já estão querendo trabalhar full-time e o trabalho lá de quem faz um técnico ou de quem, por exemplo, do encanador, do eletricista, técnicos que aprenderam, fez só um curso técnico que vai seguir a vida, é muito alto. Então, a faculdade em si, como aqui é, por exemplo, a medicina, que é muito vista, realmente a pessoa que já forma ganha 30 mil reais. Então, tá assim, mas não, tá? Não. Tá não. É mais ou menos. Bem menos. Ixi. Porque tem muito. Tá tendo muito. Trouxeram aí o programa que trouxe de Cuba, de tudo. Hoje, formando em medicina, é 5, 7. Tá menor do que pagou a faculdade, tá? Então, Ou a não ser que você vá para uma cidade muito longe, que aí você vai ganhar os seus 30, 40. Mas dentro de uma cidade grande, onde já tem muitos, nem tanto. Mudou tudo. A não ser que seu pai seja. Aí é outra história. Você vai seguir, né? Você vai seguir. Então, assim, lá o jovem, ele não tem a ideia de que, não, eu vou fazer medicina. Ele vai seguindo a vida. Alguns cursos são muito bons, como aqui. Eu posso falar o direito, as engenharias e a medicina. Pagam muito bem para quem forma. Mas são aí 5, 6 anos, como aqui também, de estudo. E o jovem lá, a grande maioria, não quer esperar 5 anos para começar a ter uma qualidade, começar a trabalhar, ter o seu dinheiro, já começar a querer casar, essas coisas. O canadense casa muito jovem, diferente do brasileiro. Eles casam, sei lá, com 24, 20, 22, já estão aí preparando para se casar. Então as famílias são formadas muito cedo lá também. Nossa, que legal. Isso aí eu nem imaginava, não. Culturalmente é bem diferente. Né? É bem diferente. E lá a cultura te estranhou muito quando você chegou? O frio com certeza, né? Porque sair de Valadares e pegar neve... Não só neve. Eu falei, quando a gente foi em 2018, a gente saiu daqui em janeiro. Tava como janeiro, qualquer janeiro, 35, 38 graus aqui com sensação de 40. A viagem para nossa região demora 1 dia e meio. Para me chegar lá na nossa cidade é quase 2 dias. Eu saí aqui com 35 e cheguei lá com menos 38. Você tá doido. Então, 70 graus de diferença em 1 dia e meio e 2 dias foi muito. Mas a gente, nos primeiros dias, nos primeiros meses, a gente ficava tenso, né? Falava, não, menos 30, vamos morrer todos aqui congelados. Tipo filme, né? Que congela tudo. Mas a vida segue. Né? Assim, tudo funciona normalmente, tudo é aquecido, tudo é preparado, as roupas são diferentes. A gente se adaptou um pouco, mas uma coisa que a gente ainda se adapta é a cultura mesmo de relação. O Canadá ele tem uma grande origem alemã, europeia. Então são pessoas um pouco mais frias de relacionamento, mais formais. Então a gente, como bom brasileiro que quer fazer churrasco todo final de semana, quer conversar com... Entrou no elevador, já quer fazer amizade com quem está dentro do elevador, a gente sentiu um pouco. Hoje a nossa região deve ter lá os seus 100 brasileiros na nossa cidade. Não é muito. De 12.100 já dá, muito. Já dá para fazer um churrasco. Dá, uma festona. E a gente vai se adaptando à cultura, as crianças completamente já integradas ao sistema, à cultura, isso que é o mais importante. E o importante é que eles estão aprendendo 2, 3 línguas lá eles aprendem o francês, eles estudam na escola de imersão de francês, então eles aprendem o francês na escola, o inglês como curso normal e também na rua, de forma geral, e o português em casa. Então eles vão ter 3 idiomas aí fluentes. Isso é bom, isso é muito bom. Em educação isso faz uma diferença muito grande para a vida, né? Sim. Para a vida que isso é bom para a gente ensinar os nossos filhos, né?
E você falou que lá saúde também é gratuita. Gratuita. De tudo? De tudo. A gente exclui dentistas e... O dentista é caro no mundo todo só. E oftalmologistas, né? Assim, olho e dente são separados do sistema de saúde do Canadá. Eu brinco que o sistema do Canadá, ele é um sistema único, é um sistema gratuito, mas dentro dele você tem a experiência dos três métodos que a gente tem no Brasil. Porque a gente tem o SUS, né, que é um sistema público, mas em alguns momentos bem arcaico, difícil de acesso, em um volume muito grande. Então, o Canadá, eles não têm muito foco na prevenção da população do modo geral. E não tem assim, se você chegar lá no sistema de saúde canadense e falar assim, eu tô com uma dorzinha aqui no joelho e queria ver, ou eu quero fazer um check-up. O que você tá sentindo? Nada? Eu quero só fazer uns exames de sangue, ver se tá tudo certo. Você vai ter uma grande dificuldade de uma fila de espera gigante. Eles não têm prioridade na prevenção. Então, assim, e nem tem isso lá. Eu, por exemplo, saí daqui, no primeiro ano, aqui a gente faz sempre exame de sangue, que todo clínico geral pede, né? O seu clínico geral pede. Lá no primeiro ano, eu falei assim, rapaz, eu vou acabar morrendo aqui se eu não fizer um exame periódico. Pra ver como é que eu tô. Aí passou 1, 2 anos, 3 anos. Aí no quarto ano você fala, rapaz, pra que o cara faz preventivo? Não, aí você entra um pouco na cultura deles. Não precisa, se eu sentir dor, eu vou. Então, assim, tem essa experiência de sistema público, de lentidão. Se você tem algum problema, se você machucou realmente, se você torceu algum membro, um braço, você vai ter um tratamento quase que Unimed. Então, mais uma propaganda aí o nome. Você vai ter um sistema privado de saúde. Aí você vai lá, você vai marcar a consulta, às vezes pode demorar alguns dias, mas o atendimento é muito bom, é específico com o médico da sua área que você precisa, e vai ter o tratamento tudo ótimo. Agora, se você precisar de uma emergência, por exemplo, acidentou num trânsito, infartou, aí vai ser tratamento como se fosse o privado aqui no Brasil, onde que o dinheiro não é o limite. Eles vão te pegar onde você estiver, vão te transferir de avião se preciso, vão levar no melhor médico, eles vão fazer tudo o que tiver dentro da condição do sistema de saúde canadense para resolver o seu problema. Então, todos os seus exames. Eu tenho um conhecido lá que a filha dele deu um mal súbito assim e desmaiou. Na escola lá. Aqui, por exemplo, você teria uma certa dificuldade. Lá, ela foi tratada, foi para o hospital. Chegou no hospital, fez toda a bateria de exame, fez exame de neurológico, tomografia, fez todos os exames. Descobriu o que era. Para descobrir, viu que não era nada, às vezes foi só um mal mesmo, só uma baixa pressão. Mas lá, se você sente alguma coisa, tem algum problema, é tratamento VIP, vamos falar assim. Para tudo e vamos tratar fulano. Se fosse Estados Unidos, acabou. Você ia trabalhar o resto da vida para pagar. Não lá é totalmente... Então, assim, tem muitos americanos que tratam nos Estados Unidos, não, tratam no Canadá, por conta disso. Que é muito perto, né? E você pode ter facilmente, você consegue ter às vezes uma dupla nacionalidade ali, você consegue se vincular ao Canadá de alguma forma. A gente fala que o Canadá e os Estados Unidos são dois irmãos ali que estão próximos, as fronteiras são bem tranquilas, terrestres, Fácil de entrar e sair, né? Eu tô a 30 km de uma fronteira terrestre entre os dois. Você tá próximo da onde ali? Eu gosto de brincar o seguinte, se você olhar, mentalizar um mapa canadense, à esquerda você vai lembrar que tem Vancouver, que é uma região famosa, muitas instituições, muito estudo lá, muitos alunos. Do lado direito tem Toronto, com Niagara Falls, muito turismo também. E eu tô na região, eu tô no meio. Você pega o mapa do Canadá, parte no meio, eu tô lá. E tô a 30 quilômetros de North Dakota, que é o estado americano mais próximo da gente. E quem quer hoje ir para o Canadá, quais opções ele teria? Difícil falar, Deus, porque é o seguinte, o Canadá, eu fui aprender isso lá. O Canadá, ele deve ter pelo menos uns 80 processos migratórios diferentes, onde que todos eles vão chegar na residência permanente e posteriormente na cidadania. Existem processos municipais, processos estaduais e processos federais. Os federais, para quem aplica para ele ter um perfil mais atraente para o Canadá, você vai escolher para que parte do Canadá você vai.
o governo canadense vai falar assim, ó, seja bem-vindo, eles têm, vamos falar, a forma mais simples, eles têm o Express Entry, que é um ranking, que qualquer um pode entrar no site do governo, falar, ó, meu nome é José, a minha idade é tal, eu tenho inglês fluente, eu tenho 2 filhos, aí você criou o perfil, aí ele vai falar assim, ó, o seu perfil tem a pontuação de 600 pontos. Aí, de 2 ou 3 vezes ao mês, eles fazem uma seleção de falar, olha, nós vamos pegar aqui quem tem de 700 pontos para cima. Se você está nessa lista, eles vão te mandar um e-mail e falar, Deus, você está no pool de seleção, manda seus documentos para o Canadá, nós temos o interesse de ter você morando aqui com a gente. Esse é o mais amplo, mais geral, que é o federal. Mas existem, por exemplo, programas provinciais e municipais. Eu, inclusive, utilizei de um programa municipal da cidade onde que a gente estava, que apoiou o meu business. Eu apliquei para... O meu processo migratório foi através do business. Eles têm lá vamos falar assim, um programa de empreendedores. Uhum. Então, se você quer empreender no Canadá, você vai fazer um plano de negócio, você tem uma quantia que você tem que investir, e uma quantia de patrimônio que você precisa provar que você tem no seu país de origem, e eles vão te dar o suporte para você fazer o investimento, estar lá. Aí, com o tempo, você vai apresentar alguns relatórios e vai ganhar a residência permanente e, posteriormente, a cidadania. Então, assim, tem a minha cidade, a cidade de Morden, que chama Morden, Manitoba. Quem tiver curiosidade pode acessar o site da cidade. A cidade tem lá, ó, se você eu posso estar enganado, porque eu não sei quando que vai pro ar esse podcast, mas hoje, se você é cozinheiro, se você é soldador, se você é eletricista, tem algumas funções lá que, se você tem esse skill, se você tem essa habilidade, esse curso, você entra no site da cidade, fala assim, ó, eu tenho essa formação, você põe o seu currículo lá e a cidade vai marcar uma entrevista com você. Se você atender a cidade vai te dar uma carta de como se ela fosse o seu sponsor, como se ela fosse o seu padrinho. Uhum. Então ela vai falar assim, olha, pega essa carta, vai no governo estadual falando que a cidade está te apoiando. Então ela vai intermediar esse processo de imigração. Convite, né? Como se fosse um convite. Fazendo um convite, porque eu estou precisando de profissionais nessa área. Então o Canadá continua ainda de portas abertas. Eles têm um programa de levar 100 mil imigrantes por ano. Porque o Canadá, o nome, tudo, mas a população lá é pequena, né? A população lá é bem pequena. Então a gente é um país com muitas terras, sim, mas por muito pouca gente. E não dá para ficar muito no norte do Canadá, porque é gelo puro. O Canadá, você pode cortar ele no meio, na linha horizontal. 99% da população está abaixo do meio do Canadá. Para cima, existem províncias, né, na Nunavut lá, que tem menos 50 uma boa parte do ano de temperatura. Então é só neve, você não vê chão. Não dá pra morrer. Tem os iglus lá, né? Tem aquela turma, igual a gente vê em filme, que constrói casa do gelo, é aquilo ali. Aquela é a realidade. Cara, um valadarense topar um negócio desse, hein? É difícil. Eu falo que meus amigos falam, rapaz, vamos lá no menos 40, nem que seja pra você tirar uma selfie e falar assim, olha, eu já senti menos 40. Tá ótimo. Quando eu fiz intercâmbio, eu senti menos 15. Já foi difícil, cara. Menos 40. Do menos 20 pra lá, Você o risco é o mesmo, vamos falar assim, de hipotermia, de morte, é tudo parecido. Sal na rua, sal na neve, derrete a neve, sai com o carro. É a mesma coisa. A gente aprende a dirigir, né, um pouco mais, com mais cuidado. Mas os pneus são próprios, você tem que fazer a troca de pneu do verão para neve. Então chega no inverno, você põe pneus de neve, chega no verão, você põe pneus de verão de novo. Então você tem essa troca, todos os carros têm essa troca de pneu 2 vezes por ano. Cara, isso é algo que eu nunca tinha pensado e visto, não. O carro, a gente troca os pneus e a parte de água também, de limpador, de vidro, e o radiador, eles usam produtos que não congelam. Mas o resto do carro é tudo a mesma coisa. Tudo igual. Eu no começo esqueci água dentro do carro, garrafinha de água mineral, Coca-Cola, estoura tudo. É igual freezer. É uma realidade muito diferente. Aqui também estoura. No calor, né, que vai, você vê que tudo melecado e acaba bagunçando tudo isso. No dia a dia, para os seus filhos, alimentação, tudo... Hoje é tranquilo, né? Mas a gente tenta...
assim, no começo eles falavam que as crianças na escola falavam, o que é isso aí? Esse arroz com feijão? Eles não conhecem esse tipo de comida, eles comem muito sanduíche, né? Como os filmes mostram, é aquilo ali mesmo, é sanduíche, fruta, mas a gente tenta prezar ainda como um bom mineiro, arroz, feijão, carne. Então a alimentação nossa que a gente tenta ter, até eles levam para a escola nas lancheiras, é bem à la brasileira ainda. E você falou um ponto bem importante, porque culturalmente lá fora o almoço não é a refeição mais importante, igual nós temos aqui, né? Sim. Lá o almoço é um lanche mesmo, o nome é lanche por causa disso. É só mais um alimento durante o dia. Você tomou um café, também não é forte, o almoço, você tá onde você estiver, você almoça. E quando você chega em casa 4, 5 horas, que é o horário da janta... Aí já é uma comida mais reforçada. Eu vou confessar que a gente ainda não janta essa hora, a gente acha muito estranho, 6 horas da tarde tá jantando. Mas... Porque ainda tem luz, né? No verão, o sol vai até as 10 da noite. No inverno, 4h30, 5 horas, já fechou. Já tá escuro já. Já não tem dia, 5 horas da tarde. É diferente. Nossa, tem que fechar tudo então no verão para poder conseguir. Até porque o verão também é bem curto, né? Lá eles têm assim, a escola no verão é férias. Então as crianças não têm que acordar tão cedo. Então isso eles pensam um pouco. Vamos usar o verão para as crianças ficarem fora, aproveitar. O pessoal acampa muito. E no inverno, que é a época de estudo. Então congela, vai de escola para casa, escola, brinca um pouco, mas não é. É mais recluso mesmo. Lá tem muito parque, né, ambiental, muita lagoa, É. muito isso, né? É. Eu vejo- E a liberdade de você ir para esses lugares sem o risco de roubo, de assalto, de sequestro. Então você viaja tranquilo lá, sem essas preocupações. Você acampa, se você imaginar que lá a gente vai para um parque estadual com barraca e acampa no meio do mato e não tem perigo de nada, perigo de urso que a gente tem. Eu te perguntar agora, e o urso? Tem alguns parques que a gente tem lá, aqueles ursinhos pretos, né? Que aparecem muito em vídeo. Mas, assim, tem um risco, mas é bem tranquilo. Eles são bem amigáveis. Vou te dar um abraço, né? Te dar um abraço de urso pra poder fazer. Mas E lá você empreende hoje em que área lá? O que você faz lá hoje? Então, quando a gente foi, eu fui com esse investimento. O processo meu de imigração estava atrelado a comprar parte dessa fábrica de equipamento agrícola. Mas eu e a minha esposa Bruna também, beijo pra Bruna, já tá lá no Canadá, eu tô aqui ainda aproveitando o verão aqui nesse Brasil. Somos empreendedores por natureza, então a gente fica falando de negócio 24 horas. Nesse meio tempo, ela criou uma fábrica de snacks, então coxinha, pão de queijo. Nasceu mais pela ideia da gente falar pra gente como a gente não morava na capital, então a gente não tinha acesso na nossa região. Aí ela queria fazer pão de queijo, assim, como aqui também, você começa a fazer, aí você oferece pros amigos, os amigos falam, rapaz, por que você não vende? E dali a pouco aquilo realmente vira um business. Então ela criou essa fábrica, então hoje a gente tem essa fábrica também de salgados lá, que chama Bee Snack, e também surgiu a oportunidade, como ela estava procurando um local, uma cozinha comercial para produzir esses materiais, a gente achou uma cafeteria que tinha uma cozinha comercial atrelada a ela, disponível, e o valor do aluguel, a negociação, a gente fechou o pacote. Então a gente tinha estrutura de cafeteria, mas não usava, e ela fabricava os snacks na cozinha, e eu comecei a usar a área de mesas para fazer o podcast. Então, assim, lá nasceu o Podbem também. Então, aí com o tempo agora nesse ano que a gente falou, vamos abrir o café também, a gente não tem nada brasileiro aqui na cidade, na região. Então a gente começou com Minas Café lá, que é uma cafeteria brasileira, com café, com snacks brasileiros, com salgados brasileiros, a cara nossa. Então, a gente ramificou bem as atividades. E o podcast que também nasceu nessa ideia de ajudar e trazer, assim, a história dos empreendedores brasileiros fora, colocar em evidência, hoje é um negócio também que a gente trata como um negócio. Já desmembramos ele em várias outras coisas, como a gente estava falando, o Podbem na Estrada. Que o que a gente entendeu? Como o nosso podcast era para pequenos e médios empreendedores, ou aquele que nem empreendia ainda, ou que estava começando, a gente viu que esse perfil não consegue ir lá no nosso estúdio, não consegue viajar. A vida do
do empreendedor que está começando é muito corrida, a gente sabe disso. E aí surgiu a ideia de falar assim, vamos fazer o Podbem na estrada. Podbem, que é podcast de empreendedores brasileiros espalhados pelo mundo. Vamos fazer o Podbem na estrada. Então a gente até fez o nosso primeiro projeto piloto em Vancouver. Conhecemos vários empreendedores lá, várias histórias emocionantes. Até não foi pro ar ainda, tá? Só um pouquinho de spoiler que a gente fez lá. Então assim, o Podbem desmembrou no Podbem na estrada. E hoje a gente está com o Podbem Empresas, que é uma plataforma, um website onde que as empresas brasileiras, de brasileiros fora do Brasil, podem cadastrar. Por exemplo, você viajou para os Estados Unidos. Eu quero ir numa empresa de brasileiros. Eu quero contratar um taxista brasileiro. Quero apoiar nossa nacionalidade. Então, nessa plataforma, você vai conseguir filtrar, né? Você consegue ter esse filtro. Porque, às vezes, a empresa... Vou falar lá no Canadá. A empresa tem nome canadense, inglês. Ela não tem tanta identificação por ser brasileira. Você não sabe. Não faz tanto sentido, entre aspas. Então, no café tem que fazer, né? Mas aí você consegue, eu quero uma oficina. Às vezes o cara não tá nem fazendo propaganda que ele é brasileiro, mas ele vai entrar no site, eu sou brasileiro, eu tenho uma empresa, tô atendendo o mercado canadense, mas eu como brasileiro, onde eu vou, eu prezo pra falar, vou deixar dinheiro com brasileiro. Vamos ajudar os brasileiros a se desenvolver. E quebrar um pouco o estigma de que brasileiro não apoia brasileiro, né? Não só estigma, mas é um pouco da realidade, mas a gente quer quebrar isso lá fora. Vamos unir, vamos aprender com outras culturas que realmente eles são muito fortes. Você vai... Em algumas culturas se ajudam assim, absurdamente. Você pega o judeu, por exemplo, nem comparação, ou até algumas nacionalidades europeias, eles se fecham no asiático, eles fecham no grupinho deles e vão forte. A gente vê muito lá indianos fazendo isso, por exemplo. Chegou um indiano novo, eles abraçam, o que você quer montar? Ou a gente já tem uma ideia de negócio, você quer fazer, o cara quer tocar, e eles são muito unidos. Então, eu acho que está na hora, nossa ideia do Podbem está na hora da gente, como brasileiros, sermos unidos também. E o brasileiro precisa crescer, né? A gente já está ramificado no mundo todo, mas a gente precisa... A gente tem essa habilidade, né? O brasileiro, eu falo isso com o canadense, falo, rapaz, o empreendedor brasileiro, ele tem a característica, vamos falar assim, comparado na guerra, o soldado israelense. No Brasil, é um dos cenários mais difíceis para você empreender. Então, quando você vai para fora, você se desponta, porque... Aqui no Brasil é o seguinte, você tem que ter um excelente atendimento, você tem que ter um excelente produto, você tem que ter um feeling de não tomar prejuízo, não tomar calote, não tomar nenhum problema. Você tem que ter um ambiente perfeito, a cadeira perfeita, o clima, a música, a luz não pode estar queimada. Então a gente preza muito por todos os pilares de um business. Lá fora não. Assim, o mercado lá não exige isso do empreendedor. Você pode ter um negócio mais ou menos. A gente brinca, tem um empreendedor na região, ele não é brasileiro, de outra nacionalidade. Ele, de vez em quando, ele prega, do nada, ou ele prega na porta da loja, ou ele posta no Facebook e fala assim, hoje eu não vou abrir. Hoje eu vou no supermercado, hoje eu vou numa consulta médica. Hoje eu não quero abrir. Ele não abre e pronto, tá tudo bem. É a escolha dele. A gente, como brasileiro, nunca faria quase isso. Morre. A gente vai fazer outra coisa, vai desdobrar, vai caçar um médico fora do horário. A gente preza muito pelo business. E quando a gente chega lá fora, isso é um grande diferencial. E você mostra uma diferença, né? E a pessoa gosta, né? O canadense gosta. Sim. E o café? O canadense gostou do pão de queijo? Como é que tá essa adaptação? Gostou. O canadense, ele tem uma dificuldade, ele tem um obstáculo grande, uma dificuldade grande do novo. É uma cultura, assim... Tem restaurantes lá que a pessoa tem 30 anos, que encontra com a mesma turma. Chega a ser engraçado de ver. Ele vai, senta na mesma mesa, conversa com os mesmos amigos nos últimos 20 anos. Come a mesma coisa. Come a mesma coisa, pede o mesmo muffin, o mesmo poutine, o mesmo prato. E a gente está conseguindo entrar. A gente já está em alguns supermercados, vendendo nos supermercados os pacotes congelados. E o paladar brasileiro, da comida brasileira, é muito atraente. Nós não temos, no modo geral, a gente não tem temperos muito fortes. A gente não tem... Não é uma comida indiana que... a gente não tem uma pimenta muito carregada, a gente não tem nada muito forte. Então, assim, são sabores que atraem as pessoas. Então, uma coxinha diferente, né? É bem diferente. Os salgados, eles não têm, assim... A lanchonete para eles não existe. A lanchonete para eles é o fast food. Eles vão comer um muffin, um cookie,
alguma coisa pré-pronta, feita ali, industrializada numa rede de comidas. A gente não, a gente está acostumado aqui em toda esquina, tem uma lanchonete, tem uma coxinha, tem um pão de queijo feito na hora, um pastel assado feito na hora, um suco de laranja. E é isso, um pouco disso a gente quer levar para lá. Essa comida fresca, com qualidade, né? Cara, sensacional o bate-papo, tá? Nem sei o tempo ali, o Lucas... Ó! Tá vendo? Cara... Tem muita história, muita história. Cara. São 5 anos de Canadá. Tem 5 anos que a gente tá lá, assim, conhecendo um pouco da cultura, conhecendo um pouco do empreendedorismo, ouvindo histórias diferentes e contribuindo de certa forma. Então, você que está nos assistindo, que tem dúvidas sobre o Canadá, faz a contato através do Delcio, da turma aqui, ou entre em contato com a gente lá. Faz lá, seguir lá o Pode Bem, tá no YouTube... Instagram, LinkedIn, que eu vejo também. Então, assim, a gente deve estar aí em umas 20 plataformas diferentes, tanto de áudio, como de vídeo, como social medias. E não tenha vergonha de perguntar. Isso é importantíssimo. Não tenha vergonha. Às vezes você vê alguém morando fora, é um prazer para quem já foi ensinar um pouco de como é. Um conselho que eu dou é o seguinte: só tenha certeza daquilo que você quer. Se você quer imigrar, existem o passo a passo, existem as coisas que dependem de você fazer. Quem tá lá não consegue fazer tudo por você. Então, assim, eu recebo muita gente perguntando, como é que faz? Mas eu falo, rapaz, você tem passaporte? Não. Primeira coisa. Como faz? Você sabe pelo menos um pouquinho de inglês? Não. Então é difícil. E nós estamos falando de uma imigração diferente do que a gente vê normalmente aqui, que é para os Estados Unidos, de ir pelo Caicai ou por outra forma. Nós estamos falando de entrar na porta da frente, vamos falar assim. Antigamente eu falava que não existia a imigração sem status no Canadá, mas a gente acaba, com o tempo, a gente vê que em algumas grandes cidades você até consegue, mas, por exemplo, você não consegue escola para o filho, se você não tiver um status legal lá no Canadá. Você não consegue tratamento médico, porque você não tem a carteirinha. Aí o sistema público, ele até atende, por exemplo, o turista. Vamos supor que você é só o turista, foi passear lá, quebrou o pé, escorregou na neve, caiu, quebrou o pé. Você vai para o hospital, mas você vai deixar lá, vai ter pelo menos, no mínimo, uma conta dos seus $2.000 para pagar, como turista no país. Então tem que ir com seguro de viagem, senão... Até como turista, vá como seguro que você vai estar mais servido. Então o Canadá não é um país que vai receber o turista sem status. Então é uma migração que facilmente vai te levar para uma cidadania canadense. Facilmente não, porque nada é fácil lá, mas você não dá para ser fácil desse jeito. Não vou deixar a expectativa aqui que migrar é uma coisa fácil. Não é um mar de rosas, não é filme. Então, mas existe um processo, existe um passo a passo, step by step, que você vai chegar lá. Então o canadense, ele te dá essa passo a passo para chegar numa cidadania. Então, você que quer, pode procurar as pessoas, procura quem já está lá. Tem várias empresas legalizadas, empresas que têm a autorização para trabalhar com migração, para instruir, para indicar. Eu conheço até uma lá, não sei se eu posso falar o nome da empresa, da Ivisa, da Marilene, pessoal muito sério. Então, pode procurar. Tem várias empresas, até mesmo parceiras nossas lá, que atendem aquele que quer emigrar como business, aquele que quer emigrar como estudante, quer fazer um curso lá. Assim, é um excelente país. O que eu posso falar do Canadá é um país muito receptivo, é um país de imigrantes, do modo geral. A sala do meu filho, de 9 anos, deve ter pelo menos umas 6 nacionalidades diferentes estudando na escolinha dele, lá na escola. Isso é muito bom. Ele vai aprender tudo mesmo. Tudo, de todas as culturas, línguas diferentes. Então é um país que recebe muito bem o imigrante. Então vale a pena estudar um pouquinho. Se você que quer imigrar, estuda um pouquinho como que funciona, qual o perfil que mais te atende, qual a província. Não faça nada sozinho. Se você é casado, não ache que vai ser fácil. Ah, não, eu vou e vou levar Mesmo minha mulher contrariada, vai. Migração não é para fazer com um casal que não queira. É um negócio que a família tem que estar unida sintonia para fazer. Porque os dois vão estar sozinhos, ou com filhos, Sim. né? Vão estar sozinhos mesmo. Sim, vai ter momentos que você fala, rapaz, o que eu vim fazer aqui? Mas no outro dia você já acorda melhor. Agora, se você tiver alguém no seu ouvido falando assim, falei pra não vir, é pesado.
E culturalmente, por exemplo, um negócio que me estranhou muito na Nova Zelândia, eu fiz intercâmbio na Nova Zelândia, que as pessoas não nos recebem dentro de casa. Lá a gente ia, a pessoa ficava na porta da casa dela e você na calçada. É um negócio assim, pô, peraí, não tem nem sofá, nada. Pra você entrar dentro da casa do canadense é um pouco parecido. Você pode encontrar pessoas, às vezes, 10 vezes na igreja, na rua, trabalhar, ser colega de trabalho, né? Aqui é muito comum. Você começou a trabalhar com alguém, daí vamos fazer um churrasco no final de semana. Lá não. Lá você leva um tempo para entrar na casa das pessoas, para ser convidado. E eu achei engraçado que no começo, além da formalidade para ser convidado, existe tempo. Por exemplo, meus filhos, quando começou a ir para casa de canadenses, tem aquele assim, seu filho podia passar lá o dia com o meu menino, pode, que hora? Não. Vai lá 1h30 e pode buscar ele 5 horas. Tem hora de deixar e de buscar. De buscar. Não é? Não deixa lá. Quando ele quiser vir embora, você me liga, não. E no horário de buscar, ele vai estar prontinho para você chegar lá e pegar ele. Porque eles são bem informais. Eu aprendi um pouco. Eu tinha um certo problema com o horário. Não, e lá não tem como. Não, lá eu aprendi a ser mais rigoroso, assim. Você marcou, é aquela hora, é aquilo que você vai chegar. Porque o brasileiro acaba arrumando desculpa, arruma outra coisa. A hora é mais ou menos, né? Em torno de. Lá não, é certinho. Não, lá é certinho. Lá não é na Inglaterra, mas é bem britânico. Bem britânico. A gente vocês são, né? Um braço. A gente é filho da rainha também. Agora do rei, né? Do rei Charles. Até o hino da Inglaterra já mudou, né? Agora viva o rei lá. Então, assim, o Canadá é uma cultura um pouco mais fria. Tem regiões com muitos brasileiros que aquecem um pouco a gente. Tem vários produtos brasileiros, várias empresas brasileiras lá. Mas é como uma migração qualquer. A gente vê. Hoje em dia se vê muito mais, assim, às vezes as pessoas contando a realidade, o que é imigrar, né? Não é um mar de rosas, mas a gente entende que é uma coisa boa. Se você pensa em filhos, se você pensa na próxima geração, é uma coisa que. Positiva. Já comprou quantas roscas da Prato pra levar? Rapaz, fora as encomendas que a gente recebe. Esse que é o problema. Shampoo, rosca, comida, granola. Tem uma lista, a lista é grande. Tô levando, pessoal, tá chegando aí. Vai. E aí, pra gente encerrando de culturas diferentes mesmo. Lá é mais batata, né? A galera come mais batata do que arroz. Lá é mais isso. É verdade. Essa é verdade. Porque fica debaixo da terra, né? Não congela. Até congela. Eles têm uma coisa que eles sempre falaram comigo, como eu também estou no ramo agrícola lá, eles têm, vamos falar assim, uma inveja muito boa do Brasil. Eles falam, rapaz, como que vocês têm uma terra tão abençoada que vocês podem plantar e colher o ano inteiro? Porque eles têm uma janela de 5 meses no ano, onde que hoje eles conseguem fazer 2 vezes o ciclo de plantio e colheita já nesses 5 meses. Período. E eles colhem, por exemplo, batata mesmo, que é uma das últimas coisas a serem colhidas, e estocam tudo em armazéns, grandes armazéns, e eles já têm toda uma técnica para não apodrecer, tem as temperaturas, os controles, mas eles realmente têm um gosto muito grande. Purê de batata, poutine, batata frita, batata com molho, tudo quanto é tipo de batata. Batata e frango também é uma comida muito típica deles lá. Mas lá tem muita criação, né? De galinheiro. Vamos chamar galinheiro, não? Não, tem... granjas. Lá são grandes fazendeiros, assim, de 10 mil galinhas, muitos porcos. O Canadá, ele não tem muitos pequenos fazendeiros mais. Existem espalhados, algumas províncias têm, mas não é um país de fazendas muito pequenas mais. Os grandes fazendeiros têm comprado as terras. Até porque você fazer volume de produção em terreno pequeno Sim. é muito complicado. Sim. É algo que eu vejo as pessoas defendendo muito a reforma agrária no Brasil e tudo. Aí 2 questionamentos. Muito da questão de produtividade para ser lucrativo para a pessoa, porque se quer viver da terra, tem que dar dinheiro. E segundo, quem quer sair da cidade e trabalhar no campo. Para ter um ritmo de trabalho, de horário diferente, amanhecer com sol e dormir com sol. Correr atrás de gado de madrugada, tirar leite cedo. É uma cultura diferente. Na Nova Zelândia, lá tem muitos produtores de leite
e a produtividade deles é muito alta porque eles tiveram que aprender a produzir muito em pouco terreno, né? Porque são 2 ilhas e em pouco espaço. Então você vê espaço que no Brasil um produtor de leite tira 1.000 litros de leite, eles tiram 10.000. É um negócio surreal. E eles falam assim, rapaz, eles têm tanta terra, tem sol, tem clima, né? Mas a gente nunca... vou falar assim, da nossa Minas, o país inteiro tem se aprimorado. O Pará, tem Mato Grosso, tem ponta, estão no mais desenvolvido, que tem de mais tecnológico, mas não tem, assim, no grande maioria do Brasil, não tem essa cultura de levar ao extremo da produção, né? Eu tô vendo muito europeu e até americano, canadense, investindo aqui no sul da Bahia e tudo, em produção agrícola, porque eram terrenos baratos, entre aspas, que ninguém vinha, eles têm com tecnologia, dinheiro, e começa a produzir e mandar. Vai produzir o ano inteiro. Tem muita gente da Nova Zelândia comprando e produzindo leite aqui e produzindo. E vindo com tecnologia e produzindo muita coisa. Você olha, o que é isso? Eu falo que o Canadá, para o brasileiro, ele ainda é uma excelente oportunidade. Principalmente para aquele que quer empreender, mas também para aquele que quer trabalhar. É uma terra produtiva, é um povo amigável. Existe alguns lugares que a criminalidade já começou a crescer um pouco, avançar, também pelo volume de pessoas, mas ainda é um bom lugar para se criar filhos, para se desenvolver família, ter negócios. Cara, muito obrigado pelo papo, obrigado por Prazer tirar meu. uns dias de férias aí e tirar um tempinho pra gente trocar ideia. Na hora que eu vi você postando lá, eu falei, opa, ele tá vindo, deixa eu chamar ele para conversar. E fica o convite, agora quando você for no Canadá, você vai participar lá do Pode Bem com a gente. Eu vou ter que ir, que eu tenho um primo lá em Toronto, que ele já tá enchendo o saco para eu poder ir lá. Mais um motivo. Mais um motivo para ir. Obrigado, cara. Obrigado você, obrigado a quem tá nos assistindo aí também. Falo que o Pode Bem, a nossa estrutura, nossas empresas, o que a gente conhece, um pouquinho do que a gente conhece do Canadá, fica à disposição de quem está nos ouvindo, nos assistindo. Faça o contato, como eu disse, através do canal do Delcio, através da estrutura dele de business aqui, ou através, vai estar os links aí provavelmente, né, Delcio? Sim. Fazer uns posts compartilhados juntos, né, Então, assim, a gente está à disposição. A gente ama o Brasil, a gente não deixou de amar o Brasil, a gente gosta da terra, gosta desse calor humano aqui, mas nada impede que a gente, como brasileiro, também vá conquistar outras terras, outros locais e às vezes até trazer de volta o recurso para reinvestir aqui. Faz parte disso, não tem jeito. A gente tem que desenvolver, né? Hoje o mundo é pequeno, nós temos que aproveitar e conhecer. Verdade. Vou deixar os links de todo mundo aí para poder seguir, para poder compartilhar. Se inscrevam no canal deles, gente. Eles têm uns vídeos muito legais, eu já assisti alguns. Muito obrigado pela sua audiência. Comente aqui, pode mandar suas perguntas. Até mais, obrigado. Falou, até mais, gente.